Graça e paz. Hoje, domingo 31 de maio de 2020, mais uma escola dominical da IPI Jardim Nazaré. Sejam todos bem-vindos. Vamos pedir a bênção de Deus para esse nosso estudo? Vamos orar. Eterno Deus, Deus de bondade e misericórdia, te agradecemos e te louvamos por mais este dia de vida, por mais este encontro com a tua igreja. E nós queremos, ó Deus, na tua presença, rogar, ó Pai, unção e direção do teu Espírito Santo, pois necessitamos, para que o nosso entendimento, Senhor Deus, seja aberto e compreendamos, ó Deus, a mensagem da tua palavra. Dá-nos, Senhor Deus, a sobriedade que necessitamos e dá-nos também, Senhor Deus, a direção que precisamos para que os nossos corações sejam fortalecidos na fé que temos professado em Ti e especialmente que os nossos corações estejam fortalecidos na fé que temos na volta de Cristo Jesus, para que nesse período que antecede essa volta, a tua igreja seja movida pelo teu Espírito Santo, instrumento nas tuas mãos para a proclamação de tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Então vamos para o estudo do tema de hoje. Nós vamos usar o texto de 2 Pedro, capítulo 3, os versículos de 10 a 18. Abra a sua Bíblia e vamos fazer a leitura deste texto da palavra de Deus. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Fizemos a leitura do texto. Mas antes de entrarmos no estudo do texto propriamente dito, só uma palavrinha. Nós não iremos tratar de arrebatamento, milênio, Armagedon. Porque o texto nos propõe falar sobre a volta de Cristo. Tanto Jesus, Paulo e Pedro, tratando desse assunto, eles abordam
um princípio que é o princípio da vigilância e de viver na expectativa desse dia. Esses esquemas escatológicos que nós estamos acostumados a encontrar nos estudos, eles não são preocupação no estudo de hoje. Nós não estaremos preocupados em dar nenhum esquema escatológico, nenhum tratamento das doutrinas escatológicas ou das visões, por exemplo, do milênio. Existem divisões nessa doutrina. Existem pessoas que se dizem milenistas, pessoas que se dizem amilenistas, pessoas que se dizem pré-milenistas. E nós não vamos entrar nessa discussão. A discussão nossa hoje, ou o objetivo nosso hoje, é falar a respeito da volta de Cristo, e isso na visão de Pedro, porque Pedro está debatendo isso com algumas pessoas que são chamadas nesse estudo de falsos mestres, e debatendo isso, ele vai orientar a igreja para que a igreja fique preparada para esse evento, a volta de Cristo. O que acontecer a partir desse evento, ou o que acontece a partir desse evento, para aqueles que são firmes em Cristo Jesus, tudo o que virá depois é lucro, porque nós estaremos sob os cuidados de Deus. Já estamos e estaremos de uma forma muito mais intensa e peculiar. Por isso, vamos nos propor a fazer observações que estão no texto. E assim, como disse, o texto não nos permite abordar esses assuntos. Se alguém se decepcionou, me desculpe, mas esse é o propósito nosso no estudo da carta de Pedro, especialmente nesses 2 dias que nós estamos estudando, domingo passado e hoje, que nós estudamos a respeito da volta de Cristo. O tema de hoje é o seguinte: sei que Jesus voltará. Quando? Não sei. E logo no versículo 10 nós temos já uma orientação nesse sentido. O versículo 10 diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. É a mesma expressão que Jesus usou quando falava a respeito da sua volta, no sermão profético. Antes da sua morte, da sua ressurreição, Jesus já ensinou sobre isso usando essa mesma expressão. O dia do Senhor será como o ladrão da noite. Isso significa dizer que o dia do Senhor é um dia que virá de forma repentina. Ninguém sabe quando um ladrão ataca. Essa é a figura de linguagem usada para dizer que ninguém saberá o dia que acontecerá a volta de Cristo. As pessoas tentam marcar o dia, tentam marcar o ano. As pessoas já marcaram isso no decorrer da história. Muitas datas já foram determinadas como sendo a volta de Cristo ou o fim do mundo. Mas não aconteceu. Porque o dia do Senhor, ele tem o aspecto de ser um dia de acontecimento repentino, num instante. Paulo fala sobre o soar da última trombeta, e aí Cristo aparecerá nas nuvens. Jesus fala sobre o dia vem como o ladrão. Paulo usa essa expressão e Pedro usa essa expressão também nesse texto. E isso era do conhecimento da igreja. Era uma informação que a igreja tinha. Era uma informação que a igreja partilhava. O dia do Senhor vem de forma repentina.
Lembram do texto e depois esse texto vira música, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim se verá o Filho do Homem? Forma repentina. Por isso vem a expressão aqui no texto, virá entretanto como o ladrão. É uma figura de linguagem para falar sobre essa condição do dia do Senhor. A certeza do dia do Senhor nós temos. Como diz o texto, quando? Não sei. Virá como o ladrão, sem aviso prévio. Embora os textos da palavra de Deus, eles nos dê algumas circunstâncias que cercam o retorno de Cristo Jesus. Como fome, terremotos, pestes, guerras, mas isso não significa que, por acontecer uma epidemia, Cristo já está retornando, porque epidemias já aconteceram no decorrer da história. Então, a primeira lição que nós temos aqui no texto, ensinada por Pedro, é que o dia do Senhor ele será repentino, virá como o ladrão. O segundo elemento que nós temos no texto, da certeza do julgamento divino, é que esse julgamento, ele nos traz alguns aspectos importantes. O texto diz, no qual, ou seja, nesse dia que virá de forma repentina, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras nela existentes serão atingidas. Um fato relacionado ao dia do Senhor é que os céus passarão com estrepitoso estrondo. Podemos comparar isso a uma convulsão universal. Jesus predisse isso no Sermão do Monte, no sermão profético dele, no Monte das Oliveiras, quando ele diz assim, passará o céu e a terra. Céu se refere àquilo que é visível, físico, universo. Pedro, a exemplo de Cristo, no sermão citado, o sermão profético de Cristo, ele está prevendo a desintegração do universo. Não por causas naturais ou por causas provocadas pelo homem, mas como uma intervenção de Deus, uma ação de Deus. Essa convulsão, essa revolução que atinge céus e terra, acaba então mostrando para nós o aspecto do julgamento. Lembram de domingo passado, quando Pedro diz que os falsos mestres eles estavam de uma forma premeditada, ignorando o julgamento de Deus já acontecido na história da humanidade, porque eles diziam que Deus não ia intervir. E Pedro, usando essa expressão, dizendo que os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, é para mostrar a ação do julgamento de Deus. Algumas pessoas, então, a partir disso aí, deduzem que a terra, os céus, eles serão queimados, ou o fim do mundo será em fogo. É uma interpretação, de uma forma literal. Mas também há interpretações onde essas palavras elas são usadas apenas para dizer que haverá uma ação de Deus julgadora. E aí então os irmãos podem ficar à vontade para entender que haverá um incêndio muito grande tanto no céu como na terra, uma ação de queimar as coisas, que o fim do mundo será em fogo. Fiquem à vontade. Não há problema nenhum em pensar dessa forma. Mesmo porque nós só saberemos quando isso acontecer. Então nós podemos entender de duas formas. Uma, para dizer uma intervenção de Deus na história de uma forma
extremamente diferente do que nós estamos entendendo e vendo, né? Porque nós vimos já o dilúvio, nós vimos a ação de Deus fazendo chover fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso são histórias bíblicas. E se Deus agir dessa forma, Ele é Deus. Mas se também nós só entendermos que haverá uma ação de Deus de uma forma muito forte, muito intensa, para julgar o mundo criado, podemos também ficar com essa interpretação sem problema algum. Então nós estamos vendo que Pedro começa falando a respeito do julgamento de Deus. O dia do Senhor virá repentinamente e esse dia trará julgamento. Precisamos também olhar para esse texto e viver com antecipação o retorno de Cristo. Como isso? Na perspectiva de Pedro, ou no ensino de Pedro, ele, ao colocar que haverá o acontecimento da volta de Cristo, e esse acontecimento trará julgamento, como sendo literalmente o mundo terminando em fogo, ou apenas como, usando a expressão abrasados, os céus passando com estrepitoso estrondo para mostrar que haverá um julgamento de Deus, Pedro então diz assim para a igreja: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, ou seja, literal ou não, vai acontecer o julgamento. Então, visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A perspectiva eterna é de esperar a vinda do dia de Deus. Esse dia vai acontecer. Na perspectiva eterna, nós podemos apressar a vinda do dia de Deus. No versículo 12 ele diz: esperando e apressando. Então aí, com relação ao viver antecipadamente o retorno de Cristo, nós precisamos esperar e apressar. E aí nós precisamos colocar algumas coisas que são importantes. Esperando o dia de Deus. A expressão dia de Deus refere-se ao estado eterno subsequente ao dia do Senhor. Então eu estou esperando a volta de Cristo, o dia do Senhor, e a partir do momento do dia do Senhor, eu estarei vivendo o dia de Deus, a eternidade. Vivendo com antecipação o retorno de Cristo é esperar a eternidade. É o dia do triunfo total de Deus. É o dia onde os cristãos estarão tendo a sua salvação completada, tendo a sua salvação realizada de uma forma definitiva. Em preparação a esse dia, Pedro reitera que Deus julgará o universo. E julgando o universo, esse dia de Deus chegará e esse sistema marcado pelo pecado, pela corrupção, de uma vez para sempre será abolido. Não existirá mais. Então eu tenho como uma expectativa de viver antecipadamente o dia do Senhor, esperar esse dia. A ação de Deus para me colocar, para nos colocar na eternidade. Mas enquanto esse dia, o dia de Deus, não acontece, eu preciso, como diz o texto, apressar a vinda do dia de Deus. Essa expressão apressando, alguns comentaristas têm a ideia de que podemos literalmente
apressar. E quando essa ideia ela é vista de uma forma literal, os comentaristas nos conduzem, nos levam para o ato da evangelização. Quanto mais eu evangelizar, mais eu estou contribuindo para que aconteça o dia de Deus. Porque eles entendem, ligando alguns versículos, que enquanto o evangelho não for pregado por todo o mundo, não haverá a volta de Cristo. E se a igreja não prega o evangelho, ela então retarda a volta de Cristo. É uma visão que algumas pessoas têm. Essa expressão também pode ter um outro significado, que alguns outros comentaristas partilham dela, que é o de aguardar com ansiedade, desejando ardentemente o dia de Deus, ou estar na eternidade. Então aqui nós temos também duas interpretações, uma de forma literal, que eu posso com a atitude, ou a igreja pode com sua atitude evangelística apressar o dia do Senhor, mas também ela pode ser entendida como sendo o desejo ardente de que esse dia chegue. Que tal fazer uma junção disso? A igreja entender que ela precisa de uma forma intensa, de uma forma responsável, de uma forma com bastante ardor missionário, pregar o evangelho e também ter esse desejo ardente, aguardar com essa ansiedade a eternidade. Então poderíamos ficar também com as duas interpretações para que essas duas interpretações motivassem as nossas vidas e o nosso relacionamento com Deus. E aí a terceira colocação dessa vivência com antecipação o retorno de Cristo esperamos novos céus e nova terra. Segundo a sua promessa, né, aquele dia virá com novos céus e nova terra. Ou seja, uma recriação de Deus. O termo novos significa com uma nova qualidade, com um caráter diferente. E o texto demonstra esse caráter diferente. Diz que é um lugar onde reina a justiça. Vamos achar isso no texto, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Justiça é um atributo de Deus. E na presença de Deus, nós teremos a manifestação da plenitude de Deus. E ali haverá a manifestação da justiça. A justiça estará permanentemente presente. Também, o texto nos propõe, no versículo 14, que para antecipar ou viver com antecipação o retorno de Cristo, nós devemos viver um princípio da paz interior. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz. Enquanto esperamos o retorno de Cristo, enquanto esperamos principalmente ou efetivamente o dia de Deus, a eternidade, nós cristãos devemos estar motivados a viver de modo que reflitamos a perspectiva eterna. Isso requer que haja um empenho da nossa parte, ou que sejamos diligentes, a fim de que possamos ser achados por Cristo em paz, quando Ele regressar. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele disse que bem-aventurado eram os pacificadores.
E agora Pedro está dizendo que antecipar a eternidade é viver em paz. Esta paz ela não pode ser só entendida como sendo uma ausência de conflito ou ausência de conflitos com as pessoas ou com uma pessoa. Não pode ser entendida apenas como um momento de tranquilidade onde não há nada que possa tirar o nosso sossego. Essa paz ela também deve ser entendida como algo interior, ou seja, uma consciência tranquila e uma consciência onde há firmeza, a segurança de que os pecados foram perdoados. E aí então nós entramos no requisito da paz com Deus. Se pensarmos por esse caminho da paz com Deus, antecipar o dia de Deus, a eternidade, é viver em paz com Deus, tendo a justificação dos nossos pecados. Justificados, pois, pelo sangue de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. E Pedro está falando a respeito dessa ação para a igreja. Que o retorno de Cristo, ele vai trazer a realidade dessa paz com Deus. Porquanto estaremos na presença do Senhor, e para estar na presença do Senhor, somente aqueles que foram lavados no sangue de Cristo Jesus, ou justificados por Cristo Jesus. A terceira condição que ele coloca aqui para viver com antecipação o retorno de Cristo é a pureza prática. No versículo 14 ainda, o finalzinho dele, diz assim: sem mácula e irrepreensíveis. São duas situações que falam sobre essa pureza prática. Em contraste com os falsos mestres, os seus leitores deviam ser achados por Cristo sem mácula e irrepreensíveis. Mais uma vez, reportando aquilo que nós já vimos na lição passada ou no domingo passado, na primeira parte deste capítulo. Que essas pessoas, chamadas de falsos mestres, elas estavam dando vazão aos seus desejos carnais. E o apóstolo Pedro, ele está dizendo que é preciso ter uma vida sem mácula e uma vida irrepreensível. O que significa dizer que o cristão, mesmo que falho, ele procure o princípio da santidade de vida. Mesmo que perceba que há uma dificuldade na sua vida em se manter no caminho do Senhor, ele não pode ficar preso ao pecado. Paulo ensina isso, que quem está preso ao pecado é escravo do pecado. E aqui Pedro está dizendo que há uma necessidade de viver uma vida sem mácula e irrepreensível. Embora tenhamos ainda a condição de ser humano falho. Aí então eu quero destacar uma parte da lição que diz assim: sem mácula pode denotar o caráter, o tipo de pessoa que os crentes realmente são. E irrepreensíveis denota a reputação cristã, o tipo de justiça e virtude que as outras pessoas percebem neles. Então, sem mácula denota o nosso caráter e irrepreensível denota a nossa reputação. E isso é uma forma de testemunho. Isso é um incentivo à vida de santidade.
Para viver com antecipação o retorno de Cristo, é preciso também pensar na proclamação fiel. Versículo 15 diz assim: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. É certo esperar a volta de Cristo. Contudo, nós não podemos ficar ociosos apenas esperando Cristo voltar. É preciso falar a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Tende por salvação a longanimidade de Deus. Se nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus, já nos arrependemos do nosso pecado e, portanto, somos justificados pela graça. Pedro não só queria que a igreja, como também o seu ensino é para que nós não fiquemos nessa ociosidade, apenas aguardando a volta de Cristo. É para que essa mesma justificação que recebemos, o perdão que recebemos, seja então proclamado para outras pessoas. A ideia no texto aqui é isso, é dizer para a igreja que não há necessidade, não há motivo, não pode ficar ocioso, tão somente esperando a volta de Cristo, ficar afastado da sociedade, somente consumidos com o pensamento de que Cristo vai retornar, ou a respeito do futuro. Pedro também está despertando em nós as obrigações que nós temos com as pessoas que nos cercam. O julgamento divino ainda não havia chegado. A ira de Deus ainda não havia sido manifestada. Havia tempo para proclamarem a salvação em Cristo Jesus, proclamar as boas novas aos perdidos. Pedro exorta a igreja desta forma: e tende por salvação a longanimidade do Senhor. Proclamação fiel. Ainda dentro desse princípio do viver com antecipação ou viver em antecipação o retorno de Cristo, precisamos da percepção doutrinária. E Pedro tem essa percepção. Essa percepção doutrinária, ela começa com relação a Paulo. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro fala aqui sobre as coisas que Paulo escreveu e que a igreja estava inteirada dessas coisas. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Com essa afirmação de Pedro, nós temos possibilidade de saber que as cartas escritas por Paulo, elas estavam transitando entre as igrejas. E as igrejas conheciam essas cartas, esses escritos. Como a igreja conhecia os escritos de Paulo, há aqui uma advertência dizendo que, pelo fato de Paulo escrever e certas coisas que ele escreveu poderia ser entendida como difíceis de compreensão, a igreja precisava tomar cuidado porque os insubordinados e também aqueles que eram chamados de
ignorantes e instáveis, eles estavam deturpando esses escritos. E Pedro chama a atenção para isso, para que a igreja estivesse de sobreaviso quanto a esta deturpação dos escritos de Paulo. Outra coisa interessante que ele coloca aqui é que não só deturpavam os escritos de Paulo, as epístolas de Paulo, conhecidas pelas igrejas, como também deturpavam as demais escrituras. Demais escrituras é uma referência ao Antigo Testamento. Como ele coloca que há uma deturpação dos escritos de Paulo, como também deturpavam as demais escrituras, e ele usa a palavra demais escrituras, há uma colocação dos escritos de Paulo em um mesmo nível que os escritos do Antigo Testamento. É um reconhecimento, já nesse período, das epístolas paulinas como sendo algo inspirado por Deus, como sendo escritos inspirados por Deus e da orientação divina. E aí então ele escreve dizendo que era para se ter cuidado com esses insubordinados e instáveis. E além de instáveis, Pedro também os chama de ignorantes. Viver com antecipação o retorno de Cristo é viver o progresso espiritual. No versículo 18, Pedro começa esse versículo dizendo assim: antes crescei na graça. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça de Cristo é a primeira atitude daquele que quer antecipar o retorno de Cristo, ou viver em antecipação o retorno de Cristo. Crescer na graça. Crescer na graça é ter a experiência diária com essa graça maravilhosa de Deus, recebendo as suas dádivas, e também essa experiência de crescer na graça de Cristo é crescer, isso implica na consagração de vida a Cristo. E essa consagração de vida a Cristo é ter uma semelhança cada vez maior com Ele. Paulo escreve assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí então nós precisamos crescer na graça, olhar para Cristo Jesus, sua vida, suas atitudes, suas ações, a forma como era o relacionamento dele com as pessoas e especialmente com Deus, e imitá-lo. Crescer na graça. E também crescer no conhecimento de Cristo. Crescer no conhecimento de Cristo é obter uma proximidade com o Senhor. E essa proximidade acontece por meio da palavra de Deus. É estudar sobre Cristo, submeter-se cada vez mais à sua palavra, praticar as suas obras. E novamente nós caímos na questão da imitação de Cristo Jesus. Olhem esse pensamento. Já foi dito que a vida cristã é como andar de bicicleta. A não ser que a pessoa continue avançando, cai da bicicleta. A ideia desse pensamento é dizer que a vida cristã, ela é um constante progresso, ou um progredir constante. Não dá para ficar estagnado. Se ficar estagnado, pode ser induzido ao erro dos insubordinados, dos ignorantes, dos instáveis. Se não se cresce no conhecimento de Cristo Jesus, não se cresce no conhecimento de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem não cresce no conhecimento de Jesus Cristo, não cresce no conhecimento relacionado às coisas do reino de Deus. E aí quem para
Quem para, cai. Chegamos ao final do estudo da carta de Pedro, ou das cartas de Pedro. Mas especialmente chegamos ao final da segunda carta escrita por Pedro. E essa segunda carta escrita por Pedro, ela encerra nos convidando para uma adoração ao Senhor, uma doxologia. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Essa deve ser a atitude natural do cristão. A pessoa que melhor conhece a Jesus sabe que ele é merecedor de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Merece essa manifestação de louvor, de honra e de glória por ser Deus e pela obra de redenção que ele realiza em favor de cada um de nós. Irmãos, eu quero retornar àquilo que eu falei no início. Embora eu disse no início do estudo de hoje que o nosso propósito não era fazer o esquema escatológico dizendo sobre esses acontecimentos que estão envolvidos na escatologia, como arrebatamento, milênio, Armagedon, né? Eu quero voltar a esse princípio para dizer o seguinte, que nós podemos estudar essas coisas. Não foi o propósito do texto hoje. O texto hoje tinha como propósito dizer que os falsos mestres, eles negam a volta de Cristo e por negar a volta de Cristo entendem que não há julgamento e como não há julgamento podem fazer da vida o que bem entendem. E Pedro então refuta tudo isso dizendo que há sim a expectativa da volta de Cristo, isso é a promessa da palavra de Deus. Há sim o julgamento de Deus, e ele então descreve esse julgamento dizendo sobre o estrepitoso desfazer dos céus e da terra através do fogo dos elementos abrasados. E a partir disso ele fala sobre o dia do Senhor que chega inaugurando o dia de Deus, que é a eternidade. E como existe essa expectativa para nós, nós devemos viver essa vida cristã que Deus nos tem dado com bastante objetividade, dedicação, consagração e santificação de vida. E aí então foi o que nós discutimos hoje. Os temas escatológicos, eles podem ser observados, estudados, aprendidos, não há problema nenhum. O que não podemos deixar acontecer é que essas diferenças de visões escatológicas estejam quebrando a comunhão que temos uns com os outros. Essa era a palavra que eu queria trazer para os irmãos dentro desse princípio do estudo da escatologia. Por incrível que pareça, algo que tem nos ensinado sobre os princípios de Deus tem trazido para a vida da igreja cismas, afastamento e quebra de comunhão. O retorno de Cristo é para fazer com que nós vivamos com maior intensidade a salvação que nos foi dada por Cristo Jesus, que um dia veio à terra, virou gente, viveu entre nós, sofreu com a condenação, a crucificação e a morte. Foi ressuscitado por Deus, recebendo o nome que está acima de todo nome. E usando já esse texto para que nós, de forma humilde e reverente, nos ajoelhemos diante desse nome, ou da pessoa de Jesus Cristo, e o confessemos como Senhor e Salvador.
e por ser nosso Senhor e nosso Salvador, nos faz irmãos, independentemente da forma como pensamos. Que Deus nos dê essa capacidade. E que a igreja esteja orando a partir de ser lembrado, conforme Pedro escreve, de ter a lembrança desses fatos, que a igreja ore pelo menos em 2 sentidos. No sentido de que a volta de Cristo nos leve a uma consagração maior e orar pela volta de Cristo, com a frase conhecida, tirada do livro do Apocalipse, Maranata. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Vamos orar. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, somos gratos pelo estudo, somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é bondoso, misericordioso e tem manifestado Sua graça sobre as nossas vidas. E na manifestação da Sua graça, reconhecemos a manifestação da Sua misericórdia, que perdoa os nossos pecados, da Sua misericórdia que nos ampara a cada dia, nos fortalece e supre as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós. Dá-nos agora, Senhor Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo para que, compreendendo as verdades da Tua palavra, tenhamos uma vida dedicada, consagrada, santificada ao Senhor. E que os nossos corações sejam despertados para, entendendo esta longanimidade que o Senhor tem com cada um de nós, com